Olá, está no ar o Deixa Ela Falar da Câmara de Parnamirim. Eu sou Priscila Adélia, aqui comigo a vereadora Rafaela Dinilda. A nossa convidada para o episódio de hoje é a mãe atípica Kate Filgueira. Kate, seja bem-vinda ao nosso programa. A satisfação é toda minha de estar aqui falando sobre um tema tão especial. Kate vai contar um pouquinho da história dela e também do jovem Ian, de 17 anos, mas antes da gente ouvir a história dessa família, eu queria que a vereadora falasse pra gente a importância de trazer esse tema. É um tema alusivo ao Abril Azul, que é o mês de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Vereadora, por que é importante a gente fazer um programa especial sobre isso? Porque a informação é um pilar fundamental, né? E estamos no mês Abril Azul. A gente precisa disseminar essa informação para combater o preconceito, para fazer com que as outras pessoas tenham entendimento o que é e o que é vivenciar também a rotina da família atípica. E é muito importante a gente falar para que o outro se sinta empático e possa ter o conhecimento e saber o que é, como fazer e como é a rotina se colocando no lugar do outro. Excelente. Então, Kate, se apresenta para quem está assistindo a gente. Quem é que é essa mãe atípica, essa mulher, Kate Filgueira? Fala um pouquinho da sua história e também da história do Ian, de 17 anos. Quem é Kate Filgueira? Kate Filgueira é uma mãe atípica, trabalhadora, que tem inúmeras atividades. Hoje eu sou produtora de eventos, é até contraditório, né? Você ter um filho autista e ter uma vida tão corrida. Mas eu posso dizer que Deus foi muito maravilhoso comigo quando me deu um filho, um anjo azul, porque meu filho é um anjo. E eu tenho conseguido conciliar o trabalho com o cuidado com Ian. Ian hoje tem 17 anos. Ian foi diagnosticado, teve seu laudo fechado aos 9 anos de idade. E para nós, família, esse diagnóstico ele foi um divisor de águas. Porque existiam muitos questionamentos, existiam muitas dúvidas e ter o laudo fez com que a gente pudesse ter a empatia do mundo que Ian vive. Então, assim, pra gente foi muito importante e eu digo muito, todas as mães que têm uma suspeita, que têm qualquer dúvida, ela procure os profissionais para que seja esclarecido o mais rápido possível, porque, de fato, você tem uma melhoria na sua qualidade de vida com o diagnóstico. Você, como mãe, já tinha uma desconfiança ali, já imaginava que pudesse ser isso. A Ian sempre se mostrou uma criança muito inteligente. Só que ele tinha movimentos repetitivos, ele tinha o isolamento social, onde todas as crianças gostam de estar ali brincando com as outras, ele se isolava, ele tinha a questão de enfileirar os brinquedos. Então, assim, tudo isso fez com que existisse essa desconfiança. Mas só aos 9 anos, devido até a uma resistência, né, da questão do pai dele, porque eu super entendo, porque ele dizia assim, Ian, ele tem o mesmo comportamento que eu quando eu era da idade dele. Então isso fez com que prorrogasse essa busca pelo diagnóstico, mas eu sempre buscando estudar, ler, e eu via que tinha alguma coisa diferente. E foi quando, aos 9 anos, eu comecei a buscar a terapia, a neuropediatra. Então, foi assim, foram várias etapas até que chegasse a fechar o diagnóstico. Ian foi diagnosticado, na época, com síndrome de Asperger, que hoje, no autismo, ele tem o TDAH, o TOC. São várias síndromes
que levam o diagnóstico ser fechado. E no caso de Ian, ele tinha uma dessas síndromes que era a síndrome de Asperger. Então, hoje, todas elas se caracterizam como TEA. É tudo dentro do transtorno do espectro autista. Então, o profissional que deu esse diagnóstico foi o neuropediatra. O neuro fechou o diagnóstico. Eu tive a avaliação da psicóloga e na escola a psicopedagoga também fez esse acompanhamento. Então, assim, foi a junção de vários laudos que fechou o diagnóstico de Ian. E você lembra desse dia, Kate, que você estava lá nesse profissional e recebeu esse diagnóstico? Como é que foi esse dia para você? Lembro muito bem quando eu recebi esse diagnóstico. Para mim, foi um alívio. Pode ser até contraditório dizer isso, porque, poxa, como é que você está dizendo que foi um alívio receber um diagnóstico de que seu filho é autista? Me trouxe esclarecimento, aquelas dúvidas que eu tinha, se eu estava sendo uma boa mãe, se aquilo dali não era coisas da minha cabeça. Então, assim, para mim, de fato, foi um alívio. E para você? Não trouxe peso para você? Não, de forma nenhuma. Eu acho que todas nós, mães, independente de ser atípica ou não, nós temos o desejo de que nossos filhos, eles venham ao mundo de uma forma normal. Que a gente possa, que ele participe da sociedade, que ele tenha os amiguinhos, que ele conviva normalmente, que ele não tenha problema com som, que ele não tenha problema com alimentação, porque assim, o autismo, ele não é só a questão do comportamento, vem a questão da alimentação, porque muitas vezes eles são bem restritos à alimentação, criteriosos. Só querem comer uma coisa específica. Exatamente. Tem seletividade alimentar. Eles têm a seletividade alimentar. E vem a questão da interação social, a questão do som, porque muitas vezes você quer ir numa festinha e ele tá ali e não quer participar da festa porque o som tá muito alto, entendeu? Então, assim, tudo isso, a gente gostaria que nossos filhos fossem os ditos normais. Mas eu acho que a partir do momento que você percebe que existe uma diferença, se você busca esse esclarecimento, se torna muito mais fácil para que você lide com aquilo, porque aí você vai saber exatamente o mundo que ele vive e você vai conseguir lidar com isso durante toda a sua vida. Hoje, Ian é um adolescente. Kate, você leva ele para shows. Ian é fã de banda de pagode. Então, assim, Ian vai para os shows. Ele estava me dizendo agora que ele não quer festa de 18 anos porque ele disse para mim que ele vai para o show das bandas que ele gosta. Então, assim, a gente consegue lidar, mas ele vai com protetor auricular, ele dança, mas é tudo no tempo dele. Não adianta a gente querer adiantar o processo. Então, assim, por isso que o diagnóstico cedo, ele é bom para que você consiga entender o mundo que seu filho vive e tratar isso da maneira mais natural possível. Kate, nesse sentido, então, o que é o autismo para você e o que é ser uma mãe atípica? O que é exercer uma maternidade atípica? O autismo, eu não posso dizer que é fácil. É um desafio. Mas a gente tem que enfrentar, como tudo na vida. Sim. Nós temos desafios. Hoje, o fato de você viver numa sociedade que muitas vezes é preconceituosa, e não só com relação a isso, mas com relação a muitas outras coisas, você já vive um desafio. Todos os dias você acorda para matar um leão, como dizem. E esse é mais um desafio que você precisa olhar com outros olhos. Porque você sabe que você é a fortaleza ali do seu filho. Ele depende de você. E se você carrega isso como um peso, ele vai se sentir um peso para você. Então, eu acho que é um desafio, mas a gente tem que encarar com bons olhos.
eu digo muito, Deus foi muito bom quando me deu Ian, porque ele me mostrou o que é ter empatia, independente da situação. Hoje, a gente tem que viver o mundo com empatia. Sim, eu acredito que sim, que é muito importante. E nesse sentido, Kate, é nesse momento do diagnóstico do Ian que você entra no mundo do autismo, né? Para viver essa história. E a vereadora, então, tem essa causa do autismo, né? Da inclusão social muito forte. Em que momento, Rafaela, você decidiu que essa seria uma bandeira do seu mandato, que você trabalharia por políticas públicas para as pessoas com autismo, para as pessoas com outras dificuldades? Porque quando criança eu também fui uma criança que tive dificuldade, principalmente na minha fala. E graças a Deus eu tive uma mãe, como o Kate aqui expressou seu amor pelo seu filho, que me levou à terapia. E essa terapia foi fundamental para o meu desenvolvimento quando criança. E ali eu aprendi, desenvolvi e foi por meio de uma fonoaudióloga. Então, quando chegou a vida adulta, eu tive que escolher a faculdade que iria cursar. E os caminhos me levaram para a fonoaudiologia. Então, hoje eu sou formada em fonoaudiologia e tive a oportunidade de fazer algumas intervenções em terapia com algumas crianças. Então, foi um gesto grandioso eu estar ali e intervindo nessas crianças, porque eu vi o desenvolvimento, o quanto é importante, né, as terapias. E aí o que trouxe para mim dentro da política, estar atuando na causa, foi justamente essa minha trajetória, por eu ter passado por uma dificuldade. Como bem Kate falou, da dificuldade do dia a dia, né, todos nós temos. E não é fácil, né, nada na vida é fácil, na realidade, mas a gente, com um olhar sensível, a gente pode alcançar. Então, ouvindo vários depoimentos, tendo a oportunidade de vivenciar situações com as crianças, adolescentes, com as mães atípicas, fui me sensibilizando cada vez mais. Eu digo muito que todo dia eu aprendo um pouco mais a respeito do autismo, e eu sou muito grata por estar nesta casa legislativa, legislando com leis, mas também com atitudes que venham a somar à vida da família atípica. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o trabalho da vereadora nessa área, mas Kate, conta pra gente, muito se fala da rede de apoio, você falou aí da sua família. Como é que foi para você, então, construir essa rede de apoio? Existem outras mulheres ali por trás que te ajudam nessa caminhada? Sim, com certeza. A rede de apoio é o ponto crucial. Porque muitas vezes você está cansada, você está você está debilitada. E você ter uma rede de apoio é o que faz toda a diferença. Hoje eu tenho minha mãe. Minha mãe hoje, ela tem 82 anos, mas é a minha fortaleza. Porque desde o início ela sempre esteve ali ao meu lado. Eu tenho tias, Dian, os meus sobrinhos, eles são... É engraçado, meus sobrinhos, eles têm 38 e 39 anos. E quando Ian foi diagnosticado, eles abraçaram a causa. Então, os filhos deles hoje, eles já veem Ian com outros olhos. Olha que bacana, importante isso. Então, é maravilhoso. Os meus irmãos, as minhas cunhadas. Então, assim, sempre aquela rede de apoio muito forte. A questão de... Até eu acho muito engraçado que Ian tem, no meu irmão, o tio que ensina para ele. Então, sempre que ele vai fazer prova, ele faz: tio, eu vou fazer prova. E o meu irmão vem e vai ajudar ele nas dúvidas dele. Então, isso é maravilhoso, você ter uma rede de apoio. Se toda a família bem soubesse, ela não se afastava, ela vinha, ela dava apoio, se torna muito mais leve,
Você não carrega, você não é um peso, gente. É só você saber diferenciar. Você tem que ter... Eu acho muito importante a questão do cuidar de quem cuida. Sim. Né? Porque muitas vezes, não, é só responsabilidade da mãe. E não é. Então, na hora que você consegue dividir, você não carrega um peso. E a rede de apoio é importante por isso. Como é a rotina de Ian hoje, o dia a dia dele? Pronto. Ian é muito metódico. Ian acorda às 5h15 da manhã. Se arruma sozinho para ir para a escola. Ele tem... Todos os dias eu tenho que arrumar o cabelo dele, porque ele é vaidoso. Então, ele tem um topete que eu tenho que arrumar todos os dias. Ele vai para a escola, ele teve que mudar de escola esse ano. E, assim, foi maravilhoso. A escola onde ele estuda hoje, a receptividade da escola, o olhar muito, muito, muito empático. E ele está no 3º ano, né? Já está finalizando. Esse ano Ian faz Enem. Ian é estudioso, muito comprometido. Agora, ele tem as questões dele. Ele tem, na segunda, quarta e sexta, ele tem que comer a mesma coisa. Que é o quê que ele gosta de comer? Ele tem que comer Antigamente a gente falava que toda criança comia papa, né? Ian, toda segunda, quarta e sexta, ele precisa comer a papa dele às 18h30. Tem hora para comer a papa. E no dia que não vai dar para fazer hoje, ele sai. Então, assim, ele sai da rotina, né? Então, ele estuda nos dias da semana, estuda, e a diversão dele é assistir os vídeos dele de pagode. No YouTube. No YouTube. Kate, qual o sonho de Ian da formação? Ele já fala já, o que ele quer ser? Ele vai fazer Enem para TI. Então, ele gosta muito de tecnologia. Tecnologia, isso. Ele tem o celular dele? Tem, sim. Tem o celular dele, tem a televisão, tem tudo que você possa imaginar. Ian é um adolescente muito inteligente. E eu dou muita autonomia a Ian. Porque a gente cria uma bolha. O meu filho... Quer super proteger, às vezes, tem né? Exatamente. Ele tem que estar aqui dentro porque eu vou defender ele. Não. Gente, nós não somos eternos. Então, eu dou autonomia. Ian, vai resolver. Mãe, marcaram 4 provas no mesmo dia. Eu não consigo fazer. Eu digo, vá lá na coordenação da escola e diga para eles que você não consegue fazer as 4 provas. Eu fico de longe. Não é que eu não estou dando apoio, mas eu estou orientando, eu estou dando autonomia para que ele resolva os problemas dele, entendeu? Então, assim, eu acho que toda mãe, Ian, ele é suporte 1. Eu super entendo que as mães que têm filhos suporte 2, suporte 3, é mais difícil, é muito mais difícil. Mas na hora que você tem um filho que tem um diagnóstico de suporte 1, você tem que dar essa autonomia para ele. Você tem que dar, porque ele tem que entender que ele cresceu. Ele não é mais uma criança. E se a gente fizer dessa forma, a gente trabalhar dessa forma, a gente vai conseguir ter uma melhor qualidade de vida desses adolescentes. Kate, explica pra gente o que é suporte 1, suporte 2, suporte 3. O autismo, ele tem, são classes, né? Ele é dividido por classes. O suporte 1 é o nível 1, é aquele nível mais, que muitas vezes não precisa de medicação, que muitas vezes é a questão da terapia. O suporte 2 seria eles agravaria um pouco mais a questão do comportamento, muitas vezes o sono. Então, assim, e o suporte 3, sim, de fato, ele precisa de medicação, ele precisa de terapia, intenso. Ele é muito mais intenso. O isolamento, alguma característica mais intensa. Quais são as terapias que o Ian faz hoje em dia? Hoje, só com psicóloga. Só psicóloga toda semana? Toda semana. Kate, me diz uma coisa, ele fez essa mudança de escola.
quantas vezes, como foi essa adaptação, ele sofreu bullying, como é essa relação com os amigos na escola? Não, Ian estudou a vida inteira em uma única escola. E agora, no início do ano de 2026, a escola me comunicou que não teria a turma do terceiro ano do ensino médio. E isso, para mim, foi, assim, um abalo muito grande. Eu acho que eu, muito mais do que ele, fiquei abalada. Ficou preocupada. Preocupada, porque eu queria o melhor para ele. E fui em busca de várias escolas. E quando eu cheguei nessa escola onde ele estuda hoje, a primeira coisa que eu vi foi um banner falando da questão do bullying. Que eles abominavam o bullying. Para mim, isso foi primordial. Quando eu fui conversar com a coordenação, eles chamaram a psicopedagoga, chamaram a diretora escolar e a receptividade foi maravilhosa. Ian super se adaptou. Às vezes eu chego para ele e disse, Ian, você conversou com alguém hoje? Todos os dias eu deixo e busco ele na escola. Como foi hoje o seu dia hoje? Você conversou? Ah, mãe, eu conversei sim. Eu conversei com meus colegas. Não é um diálogo. Muitas vezes é uma pergunta, é uma resposta, mas para ele é uma conversa. E tá com uns 15 dias que Ian me mandou no Instagram. Ian tem Instagram. E ele me mandou no Instagram um Reels de um autista falando sobre... Muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu não estou sorrindo. Mas eu não estou sorrindo naquele momento não é porque eu esteja triste ou porque tenha acontecido alguma coisa. É porque o ambiente me deixa agitado e eu tenho que estabilizar. Então, às vezes eu chegava, porque depois disso eu tive que reavaliar como Ian entra no carro. Ele entra no carro e ele não vem tão bem. Então, às vezes, eu achava que tinha acontecido alguma coisa, que alguém tinha dito alguma coisa com ele, e não era. Era só o tempo dele estabilizar. Ele vem, ele liga o som do carro, porque é as músicas que ele gosta, já é o pendrive dele, ele liga. Não dá 10 minutos, não dá tempo de chegar em casa, ele já estabilizou. É como se ele entrasse no mundo dele e ali ele já fica bem. Kate, como é que você avalia a sociedade? Tem tratado, então, Ian com empatia? Como é que você faz essa avaliação? Hoje, muito melhor do que há anos atrás. Esse tema do autismo, com o fato de ter pessoas como Rafaela, que estão buscando a divulgação dessa questão, e as pessoas elas passam a ter mais empatia. Elas passam. Ainda existe quem não tenha, é fato, mas hoje, melhor do que há 9 anos atrás, quando Ian foi diagnosticado, hoje a gente já tem um olhar diferenciado para o autismo. Vereadora, então, conta um pouquinho desse seu trabalho nessa área. Bom, eu fiquei muito feliz desde o ano passado, né, onde a gente conseguiu implantar nosso município Parnamirim, a sala Incluir, que foi na Festa do Sabor, que teve participação também. E foi algo que marcou, né, porque nunca tinha tido isso, até no estado do Rio Grande do Norte, num ambiente de festa, ter uma sala onde a criança, ou adolescente, na realidade, o adolescente e adulto, pudesse ir ali se regular. Então, teve toda assistência e eu fiquei muito feliz por ter conseguido esse benefício por meio de uma gestão que tem esse olhar sensível, que é a gestão da prefeita Nilda. Nós também estamos tramitando um projeto de lei que se chama Movimenteia. O que é isso? Eu tive a oportunidade de participar da jornada lá no Rio de Janeiro sobre o autismo. E lá foi falado muito da questão do esporte. O quão o esporte é importante para o desenvolvimento desta criança, adolescente ou adulto. E aí foi falado do jiu-jitsu. Então, em diálogo com o secretário, no que eu vi também no Congresso,
Estamos tramitando dentro da Casa Legislativa, aqui na Câmara Municipal, um projeto que é Movimenteia, onde busca viabilizar essa questão de um momento de aulas, né, em grupo com autistas, crianças autistas, para no ambiente do esporte, para desenvolver essa criança. Também tivemos um projeto que está tramitando na casa, que é a questão do quantitativo, o censo. O censo, que é muito importante a gente saber a quantidade de autistas que temos na cidade, para que pudéssemos construir políticas públicas, viabilizar com recursos, com emendas e defender esse quantitativo que tem no nosso município. Então, é um dos projetos que estamos encampando. Kate falou da importância também do cuidar de quem cuida. Sim. Também fizemos várias indicações, e uma delas é a questão também do projeto Cuidando de Quem Cuida, que é um projeto para as mães atípicas na parte da psicologia. Fizemos esse trabalho durante o ano 2025 e estamos intensificando no ano 2026, a partir da escuta. Eu falo muito para as mães atípicas que é muito importante esse momento de diálogo, porque a partir do que você vive, a gente pode construir. Eu não sou conhecedora e detentora de todo o conhecimento, muito pelo contrário. Eu estou aprendendo todos os dias, eu sou muito grata pela oportunidade de você, Kate, estar aqui compartilhando um pouquinho da sua vivência, de todas as mães que compartilham diariamente, do seu dia a dia, para que a gente possa realmente implantar políticas públicas efetivas. Só vai ser efetivo se tiver funcionalidade na vida das pessoas. Muitas leis nós já temos, né? Nós temos leis para tudo. Não adianta a lei sem aplicar. Então, a gente precisa tornar as leis aplicáveis, funcional na vida das pessoas. Para onde é que essas mães se dirigem para serem ouvidas, para serem assistidas? No Gabinete 16, nosso gabinete, que é aqui na Câmara Legislativa, nós temos toda uma equipe onde nós conscientizamos todos os dias da importância que é fundamental o acolhimento. Então, a gente faz essa escutativa por meio das nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, né? E também o WhatsApp. Pode divulgar. Pode divulgar. Rafaela Dinilda, o meu Instagram, e também o meu WhatsApp, que é o número 91781725. Muita gente diz: Rafa, você divulga o seu número pessoal. Eu divulgo porque eu quero ter esse contato mais perto das pessoas. Talvez demore um pouquinho, mas tem uma equipe também que está toda acessível para acolher. O seu mandato também realiza o projeto Ondas da Inclusão. Isso mesmo. É um projeto onde a gente traz as pessoas com deficiência, mães, famílias, enfim, para esse momento de inclusão na praia. Acontece no veraneio, onde a gente tem a participação de parceiros, né? Eu sou grata, porque na vida a gente não faz nada só, né? Então, tem a participação da Prefeitura de Parnamirim, como também de parceiros externos que a gente consegue, com a Esterbom, a Cococo, dentre outros parceiros que vêm somando a cada ano nessa caminhada da inclusão. E esse momento é um momento de lazer. É um momento dessa família ter um lazer, de tomar um banho no mar, de espairecer a mente. Como o Kate falou, né? É difícil. E muitas vezes a gente está inserido numa rotina que consome o nosso tempo todo. Então, levar na praia é algo que está fora do alcance, digamos, no momento. Mas quando se tem algo no calendário oficial do município, a gente programa a criança, né? A mãe tem a oportunidade de programar a rotina da criança. Não, tal dia, tal horário, nós vamos participar ali do projeto da vereadora e do município também. Hoje já é lei do município. Então, para essa família participar e ter o pertencimento, porque nós, como o Kate mencionou, né, normal vai à praia. E por que a pessoa atípica não pode ir também? Que também é a praia, é o shopping, é a escola, o ônibus, enfim, todos os ambientes, né?
Vereadora, no início do ano, a senhora divulgou a questão do laudo vitalício para as pessoas com TEA. O que é que isso significa? Significa que a mãe, os familiares não precisam estar provando trimestralmente a comprovação da sua criança, porque a criança autista não vai deixar de ser criança autista. E aí é importante, esse laudo foi um ganho, né? Nosso deputado estadual, Kleber Rodrigues, foi um dos defensores da questão do laudo vitalício e implementou no estado, e isso é muito importante, porque não toma tanto tempo dessa mãe, dessa criança, de estar ali tendo mensalmente que comprovar que é autista, porque é para o resto da vida. Kate, achei interessante que você veio aqui para a nossa entrevista com essa identificação. Sim. Que é mãe de autista, né? Funciona direitinho? Funciona. Como é que é para você? É interessante, porque eu carrego isso como uma bandeira. E muitas pessoas, muitas mães atípicas, elas não fazem isso, porque muitas vezes se torna vergonhoso dizer que é mãe de autista. E eu carrego isso com pertencimento. Porque, assim, eu acho que é difícil. Não vou dizer que não é difícil, não vou dizer que todos os dias você acorda de bem com a vida e dizer meu filho é autista e tá tudo bem. Não, vai ter dias que você vai estar para baixo, mas se você não carregar isso como pertencimento de que seu filho, ele é autista e você, é como a questão do laudo, ele não é uma doença, uma condição. Ele não vai deixar de ser autista. Não é como você estar gripado hoje que você toma um remédio e você vai ficar bom. Não. Você vai carregar isso para o resto da vida. Então, se você não tiver pertencimento disso e não procurar fazer com que isso se torne leve, vai ser sempre um problema. E funciona assim, nós vamos para todos os lugares. E as pessoas respeitam quando vem a sua identificação e a dele. Respeitam. Hoje em dia a gente tem esse respeito da sociedade. Então é melhor que as famílias que tenham crianças e adolescentes com TEA, que elas procurem essa identificação. Aqui em Parnamirim, como é que funciona, vereadora? Hoje cada mãe adquire, mas nós temos na SESDEM a questão da pessoa com deficiência. Leva lá e eles fazem a tramitação para entregar. E em breve implantarão o CIPTEA. Que é o que o CIPTEA? É a carteira de identificação da pessoa com um espectro autista. Tem um projeto de lei e ele já foi aprovado? Tem um projeto de lei, já foi aprovado pelo município, foi sancionado. Falta a tramitação do decreto, né? E a viabilização do projeto. Então, gente, nós estamos chegando ao final aqui da nossa conversa. A vereadora, reforça para a gente, repete o seu contato de WhatsApp e o seu Instagram para as pessoas que querem conhecer mais suas ações voltadas para o autismo e também para outras causas. O Instagram, Rafaela de Nilda, o meu WhatsApp é 91781725. Estou à disposição para me somar o que você almeja para a nossa cidade. Então, vamos juntos construir a cidade que almejamos, com inclusão, com empatia, com acessibilidade e com pertencimento. Kate, muito obrigada aqui pela sua participação, uma satisfação ouvir um pouquinho da sua história, também da história do Ian. Para essa família, para essa mãe que está recebendo o diagnóstico hoje, qual mensagem você tem para deixar? Tome isso como pertencimento. Seu filho é o bem mais precioso que você tem. Então, na hora que você receber esse diagnóstico, veja com empatia. Proteja sem que você coloque ele dentro de um outro mundo. Ele já vive em um mundo dele. Então, você precisa ter pertencimento. Eu sou mãe de autista e eu vou ser forte. Eu tenho que buscar a rede de apoio para que eu consiga transformar isso no mais leve possível. Acho que antes da gente finalizar, a vereadora pode falar então como é que funciona no município, quais são as portas abertas para essa família que quer esse apoio, que quer uma consulta, que quer uma terapia.
Porta de entrada é a UBS, né? E posteriormente essa criança passa pelo médico e vai para o CE, que é o Centro Especializado em Reabilitação. E aí faz a avaliação global e daí começa as terapias necessárias. Hoje a porta de entrada é a UBS, o CE e o CAPS. O CAPS para criança com TDAH. Kate, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção, disponibilidade. Vereadora, também uma satisfação estar aqui com a senhora falando sobre esse tema tão importante, compartilhando um pouquinho da história de Kate para que essa história inspire outras mães, fortaleça outras famílias. Isso mesmo, obrigada. Que Deus abençoe, que vamos juntas fazer mais inclusão, né, pela cidade. E obrigada, Kate, pela sua participação. Eu é que agradeço e que todas as mães atípicas tenham isso como pertencimento. Eu sei que é difícil, mas tenham certeza que aquele lá de cima nos dá força todos os dias para levantar e seguir em frente. Este foi o nosso episódio de hoje. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.